E para você também que vai acompanhar essa mensagem de hoje, é o segundo tópico dos dons do Espírito Santo, através do meu canal Deus Não Está Morto com Francisco Dutra. Você também vai acompanhar através do Instagram também, franciscodutra.123. Você pode estar acompanhando lá também a mensagem, e também no Facebook também. É só você entrar lá que você vai acompanhar a mensagem, tá certo? E para você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, aciona lá o sininho para toda vez que eu lançar um vídeo novo, você ser aí notificado desse vídeo, para você ser abençoado em nome de Jesus, amém? A mensagem na terça-feira passada foi sobre os dons do Espírito Santo. Nós aprendemos terça-feira passada que Deus, ele visitou o ser humano há muito tempo, desde a criação, desde a fundação da terra, desde a criação do planeta. Deus sempre tem tido, de certa forma, um convívio, uma interação com a humanidade. E Deus nunca nos abandonou, a verdade é essa. Acontece que quando Jesus veio aqui na terra, ele viveu por mais 33 anos, e a seus 30 anos deu início ao seu ministério evangelístico. Ele pregou as boas novas, e antes dele partir lá na Galileia, ele falou que ele ia, João capítulo 14, mas ele ia preparar um lugar para nós, e quando esse lugar estivesse preparado, ele ia voltar e nos levar para ele, para onde ele estiver, nós também possamos estar junto com ele. Mas neste intermédio dessa promessa de Jesus, ele deixou bem claro que ele ia enviar o outro Consolador, o Espírito Santo de Deus. Precisamente 50 dias depois do ano da ascensão de Jesus, ou seja, depois que ele foi levado aos céus, 50 dias depois, veio os dias de Pentecoste, a comemoração da colheita dos cereais, aonde o povo judeu comemorava a colheita. E ali, como está escrito em Atos capítulo 2, o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquela população, aquele povo que estava ali reunido. A palavra de Deus diz que todas as nações estavam ali em Jerusalém, e eles viram com seus próprios olhos o Espírito Santo de Deus descer sobre aqueles galileus, e eles falavam línguas de nações conforme o Espírito Santo decidia distribuir sobre aquele povo. Em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo ele vai falar na primeira epístola de 1 Coríntios ao povo de Coríntios sobre os dons do Espírito Santo, sobre os 9 dons do Espírito Santo e como ele foi distribuído. Capítulo 12, versículo 14, vai falar como os dons do Espírito Santo foi distribuído ali da igreja dele. Eu falei na pregação passada que existe, pelo mesmo Espírito Santo, a palavra de sabedoria, pelo mesmo Espírito Santo, o conhecimento da palavra, pelo mesmo Espírito Santo é dada a fé, pelo mesmo Espírito Santo, os dons de curar, outros realização de milagres, outro profecia, e outro dom de discernir espírito, e outro variedades de línguas, e outro interpretações de línguas. Esses são os dons do Espírito Santo. Eu falei que o Espírito Santo ele escolheu a forma dele distribuir os dons dele sobre a igreja, e que o objetivo dele era preparar a igreja, o corpo de Cristo, para a boa obra, para que nós possamos cumprir o ide, como Jesus falou. Portanto, ide pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar a palavra. E a ordem foi para que nós pregasse até os confins da terra. Mas Deus, da sua infinita misericórdia,
E na manifestação do Espírito Santo, Ele não nos comissionou sem antes Ele nos preparar. E a única maneira de capacitar a igreja de Cristo foi através dos dons espirituais. A gente vai ver também algo similar em Efésios capítulo 6. A armadura de Deus. Deus dando ali a palavra, a espada para o povo de Deus. Dando ali o evangelho, que é a sandália, a preparação do evangelho. Então a gente vê essa analogia das escrituras, levando o povo de Deus a entender que nós fomos revestidos de poder e que foi derramado sobre nós o Espírito Santo, como foi profetizado por Joel em capítulo 2 do profeta Joel. Ele disse, ele profetizou para os dias de hoje que Deus ia derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, e que ia ter profecias, e que ia ter sonhos, e que ia ter um grande mover do Espírito Santo. Lembro do nosso continente americano, uma grande manifestação nos Estados Unidos, em Los Angeles, precisamente numa rua chamada Rua Azusa. O único continente que não escreveu a Bíblia, mas foi agraciado pelo mover do Espírito Santo, que foi o nosso continente americano. O continente europeu teve participação na compilação da palavra de Deus. A Ásia teve participação, Europa teve, África teve, menos o continente americano. Mas o que Deus fez através do Espírito Santo para nós foi algo sobrenatural. Foi um dia de Pentecoste que vivemos. Mas a mensagem de hoje eu quero trazer para você é sobre a desmistificação, pegando o gancho no primeiro tópico, que foi sobre os dons. Eu quero tratar aqui dois assuntos que muitos de nós, homens de Deus, mulheres de Deus, o povo de Deus entende que é dom do Espírito Santo, e não é. Não é. É apenas uma capacidade que Deus dá para o ser humano. O primeiro tópico é a oratória, a capacidade do ser humano se comunicar. Ela pode ser confundida aqui com o dom da sabedoria da palavra. Ela é muito confundida com o dom da sabedoria da palavra, com o conhecimento da palavra. Mas como, irmão? É simples. Se você tem uma boa oratória, você se apresenta de forma correta, tem intimidade com o microfone e não tem problema algum em falar em multidão, se você começar a ler as escrituras, facilmente você pode ser ali creditado como um cristão. Mas o que as escrituras falam a respeito da sabedoria e do discernimento, o conhecimento da palavra? Primeiro, é um dom do Espírito Santo. E só adquire esse dom quem tem uma aliança com Cristo. Às vezes nós vemos no YouTube muito vídeo motivacional, e as pessoas aqui e acolá metem Deus na história, e às vezes até nós pensamos, poxa, será que aquela pessoa é cristã? Mas não, às vezes a pessoa, por ter uma boa oratória e se comunicar bem, às vezes ela é confundida com um pregador. Mas, irmão, tem algo de errado com isso? Não, negativo. Mas é bom a gente sempre deixar bem claro. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que é inevitável entrar um escândalo na igreja de Cristo, mas ai daquele que nós vemos aí. Eu não vou arrodear, eu vou usar um exemplo, a Priscila Alcântara. Canta demais, a mulher canta muito, prega muito também. Vou usar ela nos dois exemplos. Mas o comportamento dela como cristã é totalmente adverso do que a Bíblia diz. Então, isso que é ter uma boa oratória. Não significa que você é um cristão, mas que você é uma pessoa que está ali usando uma comunicação. Tem várias pessoas que se comunicam de
perfeitamente. Mas uma coisa é eu dizer que sou cristão e outra coisa é eu estar respaldado na palavra de Deus. Segundo tópico é a música. A música, ela é muito confundida no meio cristão como um dom do Espírito Santo. E não é. Muitos pentecostais agora podem estar discutindo ou discordando do que eu estou falando aqui. Mas se a gente for ver aqui nos 9 dons do Espírito Santo, não tem música. A palavra de Deus diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum, ou seja, para o bem do corpo de Cristo. Porque a um é dado pelo Espírito a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é dado a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro a realização de milagres, a outro profecias, a outro o dom de discernir espírito, a outro variedades de línguas, e a outros interpretações de línguas. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Ponto final. Aqui não tem respaldo algum na Bíblia que a música, que o louvor, ela é um dom do Espírito Santo. Quando eu falo música, ela está no meio gospel ou no secular. Mas irmão, mas você quer tá falando que a música não é de Deus, que o louvor não é de Deus? O louvor sim é de Deus e é inspirado pela palavra de Deus. Mas vamos botar aqui os pingos no i. Se cantar é um dom do Espírito Santo, então quem canta música secular tem um dom do Espírito Santo. Não discriminando a música em si, ela é a letra é que eu posso não concordar, mas a música em si, a sinfonia, o arranjo em si está lá no Salmo 150. A letra é que às vezes as pessoas não decidem adorar a Deus com a letra, e sim as coisas do mundo, mas é outra questão. Eu estou falando da música. Ela é dom do Espírito Santo ou ela é um talento dado por Deus? Aí fica a questão. A palavra de Deus fala com clareza que a música, ela não é um dom do Espírito Santo, ela é um talento dado por Deus. E um talento que ele decide se você vai usar ele para enaltecer a Deus, ou se vai usar ele para benefício próprio. Eu vou usar um outro exemplo aqui, além da Priscila Alcântara, como o Thales Roberto. Hoje, graças a Deus, o Thales Roberto voltou a cantar o gospel. Mas o Thales Roberto é um cantor completo. Ele é compositor, é instrumentista, é vocalista. Ele entende de arranjo como outra pessoa não entende. Mas um dia ele fraquejou e usou o talento dele para cantar música secular. Então, se a música em si é um dom do Espírito Santo, então o Espírito Santo tinha que estar dando força ali, como ele dá a força nos dons dele, para que a igreja não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Então a desmistificação aqui é que música, cantar, não é dom do Espírito Santo, é um talento dado por Deus. Salmo 148 diz: louve ao Senhor a moça, a donzela, o idoso, a criança, fogo, saraiva, vapor, neve, estrelas, monstros marinhos, seres humanos, tudo quem tem fôlego, louve ao Senhor. Então a ordem para nós é enaltecer o nome do Senhor Jesus. Mas como sabemos que dentro da mesma casa existe um barro de honra, um vaso de honra e um vaso de desonra, nós sabemos muito bem que o seu talento você decide se você quer enaltecer a Deus ou se você quer cantar a música secular. Eu não estou aqui criticando quem canta música secular, de forma alguma, fique à vontade. Mas se eu canto para a glória de Deus. Eu prefiro cantar gospel,
eu prefiro enaltecer o nome do Senhor, eu me sinto bem assim. Então, se a música está levando a mensagem do teu coração, parabéns. Mas eu prefiro levar a palavra de Deus em forma de canção, em forma de leitura, em forma de pregação. Então essa é a minha opinião a respeito da música. Dentro do contexto cristão, é inquestionável dizer que a música ela é um dom do Espírito Santo, que ela está engajada aqui dentro dos 9 dons do Espírito Santo. Se você for ver 1 Crônicas capítulo 14, vai ter a distribuição dos dons. Você vai ver que a música também não está engajada na distribuição dos dons do Espírito Santo. Se você for ver em Efésios capítulo 4, versos 11, diz: Ele designou uns como apóstolo, outros como profeta, outros como evangelista e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a boa obra do ministério e para a edificação, ou seja, a construção do corpo de Cristo. Nós não vemos também aqui a música no meio da distribuição dos dons do Espírito Santo e também da edificação dos ministérios. Nós vemos o ministério apostólico, evangelístico, pastoral e dentre outros ministérios, mas nós não vemos nada relacionado à música. Então a música em si, querido, você é que decide se você vai querer adorar a Deus com a sua boca ou não, cantar qualquer outro tipo de música. Mas só para desmistificar aqui, a música não, como é pregado em muitos cultos, pregado por vários pregadores, que, até um exemplo, o irmãozinho canta muito, ele tem um dom do Espírito Santo. É uma forma equivocada de atribuir algo ao Espírito Santo, porque a música em si, ela não é um dom distribuído à igreja pelo Espírito Santo, e sim um talento dado por Deus. Deus dá um talento para o ser humano, para construir prédio, para fazer diversas coisas, porque toda sabedoria emana de Deus, nasce dele. Deus foi que deu a sabedoria e o poder para o ser humano raciocinar, construir e fazer algo, muitas coisas grandiosas. Amém? Então essa mensagem hoje é sobre a desmistificação do primeiro ponto, a oratória. Você falar bem não significa que você está ali pregando o evangelho de forma correta, porque se assim fosse, não teria muitas apostasias aí no meio do evangelho. Tem muitas pessoas que falam bem e que falam até o nome de Deus, mas preste atenção, abra a Bíblia e acompanhe a pregação, que você vai ver muitas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Irmão, mas qual é o sentido dessa mensagem de hoje? É para que você vigie, para que você venha orar, buscar a face do Senhor mais e mais. Sabe por quê? Porque se você não meditar nas Escrituras, você vai ser induzido, conduzido, manipulado pela apostasia. Dentro da música, querido, tem muitos pop gospel aí que ficam famosos e aí de repente chuta o pau da barraca no sentido popular, faz feio no meio do cristianismo, traz vergonha para o meio do cristianismo, envergonha o bom nome de Jesus. Então por isso que é bom muitos de nós pregadores sempre pregar a respeito disso. Tem muitos cantores famosos que cantam demais, mas não confunda o dom do Espírito Santo, porque ele canta bem, ela canta bem, mas isso não significa que eles estão sendo induzidos pelo Espírito Santo. Às vezes até a letra, ela não enaltece o nome do Senhor Jesus. Amém? Então essa mensagem de hoje, que você venha entender que a música é um talento, a oratória também é um talento dado por Deus. Amém? Eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai querido Deus Todo-Poderoso, a Ti a honra, a glória, o poder e a majestade.
Senhor, nesse momento, Pai, eu te entrego este culto de louvor e adoração a Ti, Pai, para que Teu nome seja engrandecido, seja exaltado e bendito, tanto aqui na terra como no Teu santo céu. Importa que o Senhor cresça e que nós diminua mais e mais, pois está escrito, Pai, na Tua palavra, o profeta João Batista ouviu dizer que Jesus batizava mais que ele anunciou: importa que ele cresça e que eu diminua mais e mais. Então eu te peço em nome de Jesus, Pai, que Teu nome cresça e que nós venhamos diminuir mais e mais, para que a Tua glória, Pai, possa ser visível aqui na terra. Te peço em nome de Jesus, Pai, abençoa a cidade de Buriti, abençoa a cidade circunvizinha da nossa cidade, abençoa nosso estado, nosso país, abençoa cada governante, Pai, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Abençoa a nossa nação brasileira, Pai, que passa por um momento tão difícil. Põe a Tua mão forte e poderosa, Pai, sobre os governos. Traz a Tua paz, o refrigério de alma sobre a Tua nação brasileira, Pai. E principalmente, Pai, envia Teu Espírito Santo no coração daqueles que querem uma aliança contigo, que o Senhor já escolheu muito antes da fundação da terra, que o Senhor já escreveu o nome no livro da vida. Então levanta, Pai, homens e mulheres para levar o Evangelho de forma genuína, Pai, para os corações de cada um deles. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Querido, fique na graça e na paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Quinta-feira eu vou estar aqui de novo, em nome de Jesus.